Minutos após Brenda Spencer, 16, começar a atirar, policiais chegaram ao local prontos para agir, evitando mais derramamento de sangue. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Rodrigo e bem-vindos a mais um episódio de Por Trás de um Crime. E hoje eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Quem aí não gosta, detesta segunda-feira? É uma pergunta meio besta, pois a maioria eu tenho certeza que não é muito chegada às segundas-feiras. Enfim, tem gente que leva isso daqui um pouquinho mais pro pessoal. E na história de hoje, falaremos dela, Brenda Ann Spencer, que realmente detestava segundas-feiras. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Essa história nos leva a 29 de janeiro de 1979, em San Diego, Califórnia, quando Brenda Ann Spencer, de 16 anos, armada com um rifle, começou a atirar na escola primária de Grover Cleveland, do Distrito de Ensino Unificado de San Diego. E, bom, ela estava simplesmente atirando em qualquer um que aparecesse na vista dela. Depois que vizinhos, moradores próximos e todas as crianças da escola foram evacuados com segurança, a polícia planejou sua estratégia. Preparados para negociações longas ou para um assalto, a polícia tomou todas as precauções para manter os curiosos afastados da linha de fogo. Oficiais do departamento de polícia tentaram chegar o mais rápido na escola para evitar mais vítimas e para proteger as pessoas. Infelizmente, dentre os feridos estavam 2 trabalhadores e também 8 crianças. E quando confrontaram a Brenda perguntando o porquê dela ter feito isso, ela, sem emoção nenhuma, simplesmente respondeu: "Eu não gosto de segunda-feiras." Brenda nasceu em 3 de abril de 1966 e, para seus pais Wallace e Dot Spencer, o início de vida dela teve muitos desafios. Ainda muito jovem, sua família nunca teve condições financeiras boas. E também, um tempo depois, quando ela tinha 9 anos, os pais dela se divorciaram, fazendo com que ela ficasse com o pai dela, Wallace. O pai de Brenda era um caçador ávido e trabalhava como técnico universitário. E era descrito pelos outros como um solitário antissocial e que vivia na pobreza. Inimigos pra quê? Wallace e Brenda moravam do outro lado da rua da escola primária de Grover Cleveland, que ficava na Avenida Lake Aitken, na vizinhança de São Carlos. Aos 16 anos, Brenda era uma garota magra e sardenta de 1,70, com longos cabelos ruivos brilhantes. Ela era descrita pelos seus colegas como uma garota miserável, tímida e com poucos amigos. Seus professores a descreviam como introvertida, com seus amigos do ensino médio dizendo que ela era quieta e infeliz por sua mãe não estar por perto. Então, de uma família desfeita muito cedo e a pobreza e a instabilidade que ela teve desde muito nova na sua vida, isso afetou muito a infância de Brenda e teve um grande impacto no seu desenvolvimento inicial. Enquanto crescia, Brenda mostrou sinais de sofrimento emocional e problemas comportamentais. Os vizinhos dela disseram que ela tinha um histórico de pequenos furtos e abuso de drogas, e que ela também faltava à escola. O registro de frequências de sua escola mostrou que ela frequentemente tinha problemas no pouco tempo que ela passou lá. E foi por causa disso que ela foi mandada para uma instituição de alunos com problemas comportamentais. E foi aqui, em 1978, a instituição informou aos pais da Brenda que ela tinha um comportamento suicida. Brenda também expressou uma necessidade por atenção. Ela costumava dizer para seus amigos sobre sua obsessão por ilegalidades e crimes. Ela queria fazer parte de algo extraordinário que faria com que ela fosse famosa. Deu certo. Colegas de classe e pessoas que a conheceram disseram que Brenda chegou a falar mais tarde abertamente sobre a sua antipatia pela lei. E ela também chegou a falar sobre atirar na polícia, pois isso a levaria à televisão. Ela também chegou a falar sobre ela ter fantasiado que era uma atiradora de elite. Agora, ela fantasiou sobre atirar na polícia, mas foi e atirou numa escola.
Deve ser complicado mesmo atirar na polícia, já que eles também têm armas e vão revidar. É mais fácil numa escola. Então, atuando com esse desejo, no verão de 1978, Brenda foi presa por arrombamento, roubo e por atirar nas janelas da escola primária de Cleveland, com uma arma de ar comprimido. Então, em dezembro do mesmo ano, ela foi submetida a uma avaliação psiquiátrica pelo seu oficial de condicional, e os resultados deixaram preocupações a respeito da sua saúde mental. Então foi recomendado à família dela que ela fosse colocada em um hospital psiquiátrico, pois haviam sinais, indícios de que a sua depressão estava aumentando. Ao que o pai dela simplesmente recusou. Sabe lá Deus por quê. A escola também chegou a contatar os pais de Brenda para falar sobre seus comportamentos suicidas, ao que Wallace também ignorou e disse para eles deixarem a sua família em paz. E embora as razões por trás da saúde mental de Brenda na época fossem incertas, suas ações mostravam claramente que ela era uma adolescente problemática e que seu comportamento exigia uma intervenção. Seu pai, no entanto, ignorou todos esses sinais e esses avisos e no Natal daquele mesmo ano, surpreendentemente, acreditem se quiser ou não, ele deu para ela um rifle semiautomático com mira telescópica e 500 cartuchos de munição. Eu acho que ele era mais louco que ela. Essa mesma arma que ele deu para ela usou algumas semanas depois para atirar na escola. Enquanto conversavam com a Brenda, ela chegou até a dizer que no Natal ela tinha pedido, na verdade, um rádio. Ela tinha pedido um rádio. E ele deu uma arma para ela. Ela disse que sentiu como se ele quisesse dizer: "Toma, agora se mate." Infelizmente, a busca de infâmia de Brenda ocorreu às 8h30 da manhã de 29 de janeiro de 1979, quando ela, armada com seu novo rifle semiautomático, abriu fogo contra a escola primária de Grover Cleveland. A escola ficava do outro lado da rua da casa dela, então qualquer criança que chegasse para a aula estava ali a mais ou menos uns 50 metros da casa dela, então ela estava mirando e abrindo fogo contra eles. E, bom, da janela do quarto dela dava exatamente na escola, então ali era perfeito para que ela pudesse atirar descuidadamente em qualquer um que estivesse na mira dela. O tiroteio começou por volta das 8h30. Um atirador estava atirando aleatoriamente em crianças que estavam a caminho da escola Cleveland Elementary. 8 crianças e 2 adultos foram baleados. O diretor da escola e um cuidador morreram. Brenda começou a atirar nas crianças, que esperavam pelo diretor Burton Ragg, de 53 anos, para que ele pudesse abrir os portões. E dos 36 disparos que ela fez, 11 acertaram seus alvos. E dentre as vítimas estava tanto o diretor Burton Ragg, quanto o zelador de 56 anos, Mike Sucha, que em seus esforços para proteger e tirar as crianças dali, para levar para um lugar seguro, acabaram infelizmente sendo pegos na linha de fogo e morreram. 8 crianças de 9 a 13 anos também foram feridas, mas felizmente elas sobreviveram. Brenda apontou a sua arma para o jovem Cam Miller, de 9 anos, só porque ele estava usando azul, que era a cor favorita dela. Então, se você estiver usando azul, não queira passar na frente dela. Monica Selvig, também de 9 anos, foi baleada e a bala perfurou seu estômago, acertou a sua coluna quando saiu pelas costas. Mary Clark foi baleada na parte inferior do torso e outra estudante, Julia Robles, também foi baleada, mas a bala pegou de raspão e quase, por pouco, não acertou seus rins. O Departamento de Polícia de San Diego chegou rapidamente ao local para que eles pudessem proteger a área e confrontar a atiradora. O policial Robert Hobb, de 28 anos, levou um tiro no pescoço ao chegar no local, mas felizmente ele sobreviveu. A bala entrou e cortou minha veia da jugular, que ricocheteou no meu ombro e se alojou contra minha coluna. Embora a SWAT tivesse chegado no local, Brenda conseguiu rapidamente se trancar em sua casa, obstruindo assim o acesso deles a ela. Isso permitiu que ela pudesse continuar realizando os disparos à distância. Os policiais relataram que foi um total de 36 disparos, que duraram exatos 16 minutos. Porém, o Departamento de Polícia de San Diego conseguiu evitar que mais vítimas fossem feitas, quando o policial Ted Kinnock parou um caminhão de lixo, levou ele até um estacionamento mais próximo da entrada da escola e usou ele como um escudo para que pudesse obstruir o campo de visão de Brenda, e isso atrapalhou a linha de fogo dela. E fazendo isso, eles também conseguiram tirar todos os feridos e as crianças do local e levaram elas para um local mais seguro.
Depois que a primeira equipe da SWAT se posicionou, o longo jogo de espera começou. A polícia tinha a situação sob controle, enquanto as unidades da SWAT se aproximavam e cercavam a casa. Os policiais, a família e amigos negociavam com Brenda Spencer no telefone. Ela estava armada com uma semi-automática de calibre 22, com mira, e pode ter usado drogas e álcool. Ela, a princípio, se recusou a falar sobre se render, alegando que poderia resistir por uma semana. O confronto entre Brenda e a polícia durou por mais de 6 horas, após as quais Brenda finalmente se rendeu e saiu de casa por volta das 2h30 da tarde. E ela deixou sua arma na calçada. Depois de horas de espera, as negociações valeram a pena, e os oficiais da SWAT da polícia finalmente evitaram mais derramamentos de sangue. Brenda saiu de casa depois que o principal negociador da polícia, Paul Olsen, prometeu a ela uma refeição no Burger King. Burger King salvando o dia. Quem diria? Brenda foi detida e mantida na prisão da cidade de San Diego. Os oficiais a escoltaram de casa até a custódia, e o terrível e longo cerco da sniper terminou. Um dos pontos mais trágicos de todo aquele fatídico dia foi quando Gus Stevens, um repórter do San Diego Evening Tribune, conseguiu contatar ela enquanto tentava ligar para alguns vizinhos da área. E ele fez isso para questionar a ela sobre suas ações durante o tiroteio. Eu não acho que era a melhor hora para isso, mas quem sou eu para julgar? E enquanto os policiais tentavam negociar com Brenda, os repórteres deram um jeito de conseguir contatá-la, enquanto eles tentavam ligar para todos os vizinhos da região. E enquanto eles tentavam descobrir o porquê dela estar fazendo isso, Brenda simplesmente respondeu a Gus Stevens. Sem nenhuma tristeza ou remorso, ela disse, abre aspas, eu não gosto de segunda-feiras, fiz isso para animar o dia, comecei a atirar nos outros só por diversão. E quem sou eu para julgar o que ela considera diversão ou não, mas ela podia muito bem escolher outra coisa pra fazer, né? Ou sei lá, atirar numas latinhas. Acho que é um jeito melhor de animar o dia. Ela também disse aos negociadores da polícia que as crianças e os funcionários da escola em que ela atirou não passavam de um rebanho de vacas e que eram presas fáceis, como patos num lago. Então ficou claro pra todo mundo que Brenda não sentia arrependimento nenhum do que ela tinha acabado de fazer. Brenda, o que você realmente é lembrada é por dizer eu odeio segundas-feiras. Você realmente disse isso? Eu odeio segundas-feiras? Eu não lembro de ter dito isso. Agora estamos tentando encontrar algumas evidências de que eu disse isso. Eu gostaria de ouvir a gravação. E isso realmente influenciou como as pessoas me viam. E sobre o caso todo, eu gostaria de saber se eu realmente disse isso. Se você disse isso, faz você soar como alguém de sangue frio. Sim, e você sabe que eu sou uma drogada, então... Felizmente, as 8 crianças e o policial Robert Hobb foram levadas ao hospital local, onde se recuperaram rapidamente. Algumas das crianças até receberam alta no mesmo dia, após o tratamento. Porém, eu tenho certeza que todos tiveram que lidar com os traumas daquele dia e todas as experiências ruins. E acredito que eles vão carregar isso pro resto da vida deles. Agora, sobre custódia da polícia, Brenda se declarou culpada das acusações. E, apesar da idade dela, ela foi julgada como adulta. Brenda foi acusada por duplo homicídio, com tiro em massa, e tentativa de pedicídio. Ela também foi acusada por 2 homicídios em primeiro grau, e ela recebeu mais 9 acusações de tentativa de homicídio, que foram retiradas. Ela também recebeu várias acusações de agressão com arma mortal, por ter ferido as 8 crianças e o policial durante o tiroteio. Brenda foi poupada da sentença de morte, pois ela era muito jovem na época. Porém, um dia após ela fazer 18 anos, no dia 4 de abril de 1980, o juiz do Tribunal Superior, Brian McMiller, sentenciou ela a 25 anos de prisão com a possibilidade de liberdade condicional. Mesmo tendo ouvido tudo isso, Brenda não demonstrou nenhum tipo de emoção. Estava fria como gelo. Ao longo dos anos, a liberdade condicional de Brenda foi continuamente negada, citando a cada vez que ela não estava apta a voltar para a sociedade devido ao seu comportamento psicótico e inadequado.
Durante a leitura da liberdade condicional de Brenda em 1993, ela chegou a dizer que queria que a polícia tivesse tirado nela durante o ataque e que ela estava sob efeito de álcool e drogas durante o tiroteio. Claro, falar tudo isso agora com certeza não é nada conveniente para ela, não é mesmo? Então a coisa toda pra você, 14 anos depois, é essa névoa drogada, basicamente? Sim, é realmente muito quebrado em fragmentos. Eu não posso sentar e te dizer, bem, neste momento eu fiz isso e neste momento eu fiz aquilo. Sabe, são coisas, pequenos pedaços que voltaram ao longo dos anos. Como se na semana anterior, eu realmente não tenho muitas lembranças daquela semana. Antes do incidente, e na semana seguinte eu estava dormindo, eu estava saindo das drogas, da rua, e mesmo naquela semana eu realmente não tenho muitas lembranças disso, e é como se estivesse dormindo muito e estivesse indo para a abstinência. No entanto, testes toxicológicos feitos na época em que ela foi apreendida mostraram que ela não tinha nenhum tipo de narcótico no sangue. E apesar de realmente ter encontrado garrafas de cerveja e uísque na casa dela, ela não aparentava estar embriagada quando ela foi detida. Então, provavelmente, aquilo era do pai dela, o Wallace. Tem 2 conjuntos de relatórios de toxicologia. Os que foram ao tribunal comigo declararam que não estavam usando drogas ou álcool. E em seguida, há um teste de laboratório independente das mesmas amostras de sangue que mostram que eu tinha níveis de álcool no sangue e uma quantidade letal de drogas no meu sistema. E isso nunca foi levantado no tribunal. Incluindo cola? Não há nenhum teste agora para cola, mas as drogas e o álcool juntos, por si só, era uma dosagem fatal. Porém, Brenda disse que durante o processo legal desses testes toxicológicos, eles foram falsificados e que houve outro teste de drogas independente que detectou sim drogas no sangue dela. Porém, isso não teria sido levado ao tribunal. A afirmação de Brenda, porém, é bastante difícil de acreditar, já que até o advogado de defesa dela disse que não houve nenhum teste contra a intoxicação. Então, meio difícil levar a sério o que ela diz quando nem o advogado de defesa dela tá sabendo disso. Em 1998, Brenda, que estava com 35 anos, se absteve do seu pedido de liberdade condicional para poder pedir após 3 anos novamente. Ela fez isso seguindo o conselho do procurador que foi fornecido pelo estado para ela, Keith Stanton. No entanto, o procurador do condado de San Diego, Andrea Crisanti, já estava preparado para informar o Conselho de Liberdade Condicional que Brenda ainda não estava preparada para ser reintegrada na sociedade. A próxima possibilidade de liberdade condicional para Brenda veio somente em 2001, quando, no presente momento, ela falou que seu pai a espancava e abusava dela sexualmente. No entanto, o pai dela negou todas essas acusações e o presidente do conselho, ele achou difícil acreditar no que Brenda estava dizendo. Em relação à sua família, você ainda está em contato com alguém? Eu ainda estou em contato com meu pai. Como é seu relacionamento com seu pai? Nós nos tornamos amigos. Esse não era o caso quando você era mais nova? Não, quando eu era mais jovem tivemos muitos problemas, houve muito abuso. O que você lembra em relação ao abuso do seu pai? Eu me lembro de ter apanhado muito, ser xingada, eu me lembro dele chegando em casa do trabalho e ficando bravo e me batendo na cabeça, e em noites diferentes em que ele quase me estuprava, como se fosse me tocar inapropriadamente. Na última tentativa de liberdade condicional, a Brenda disse que você a abusou sexualmente. Ela o quê? Ela disse que você a abusou sexualmente. A Brenda disse isso na terça? Isso. Bom, isso não é verdade. As palavras exatas dela. Eu só estou te dizendo que ela disse que você a quase estuprou. Bom, isso nunca aconteceu e eu faço o teste de detector de mentiras. E eu nunca fiz algo parecido. E isso ocorreu pelo fato de que Brenda nunca havia citado antes essas alegações, então ficou sem precedentes. E em 2005, houve um incidente envolvendo automutilação a respeito de Brenda, que foi citado pelo procurador distrital adjunto de San Diego, Richard Sachs, que disse que isso ocorreu, na verdade, 4 anos antes, quando a ex-namorada de Brenda foi libertada da prisão. Richard Sachs
disse que após o rompimento com a outra presidiária, Brenda teria riscado com um clipe de papel aquecido em sua própria pele as palavras imperdoável e sozinha. E diz também que isso apenas mostrava que ela não sabia, ou melhor, que ela não conseguia lidar com as coisas ruins que aconteceram. Após esse incidente, um conselho de liberdade condicional de 2 membros rejeitou o pedido de Brenda, que na época tinha 43 anos, teve nesse caso o seu 3º pedido de condicional negado. O promotor adjunto ainda acrescentou que ela era uma pessoa frágil e que ainda não estava totalmente recuperada. Aproveitando a deixa, Brenda ainda acrescentou que não lembrava do que tinha acontecido no dia do tiroteio, no caso, e não forneceu nenhuma informação adicional. Por que coragem e orgulho? Isso não é realmente o que diz. Está escrito em código e eu acho que eles cometeram um erro quando leram. O que diz então? Diz imperdoável e sozinha. Desculpa, o quê? Imperdoável e sozinha. Novamente, a liberdade condicional foi negada a Brenda nos anos de 2009, 2014 e 2016. O Conselho de Liberdade Condicional fez uma observação de que Brenda era muito psicótica, então ela não estava pronta para ser libertada. O que você se lembra daquele dia? Não muito. Eu tenho certeza de que fiz isso, só não lembro da sequência. Você se lembra do tiroteio em si? Não me lembro. Não se lembra? Não. Certo. Eu não lembro, mas tenho certeza que aconteceu e tenho certeza de que eu fiz isso. O conselho decidiu novamente que Brenda não estava elegível para a liberdade condicional no ano de 2022, citando que ela não estaria pronta por mais uns 3 anos. Então ela permanece presa até hoje no Instituto para Mulheres da Califórnia em Chino e só vai ter outra audiência para a liberdade condicional novamente em 2025. A audiência para a liberdade condicional de Brenda aconteceu em fevereiro deste ano, onde os mesmos argumentos das outras audiências foram usados novamente. Contudo, com a diferença de que, dessa vez, Brenda foi diagnosticada com autismo, além de todos os outros problemas que ela já tinha, como depressão profunda, o fato dela ter sofrido um acidente quando ela era mais nova, o que também afetou muito ela e sua vida social. E a próxima data em que eles irão ouvir ela novamente, ou seja, que vai acontecer a próxima audiência para a liberdade condicional dela, será em 2028. Como acontece em qualquer tiroteio escolar, as ações e o ocorrido naquele dia tiveram efeitos irreversíveis, não só para as vítimas, mas também para as famílias das vítimas e a comunidade. E as ações de Brenda tiveram um efeito em cascata, pois não só quem viveu aquilo foi afetado, mas as gerações seguintes também. Ken Miller, o estudante ferido naquele ataque, se tornou um oficial de liberdade condicional de San Diego. Ele disse que aquele ataque ainda era muito vívido na cabeça dele e que ele teria, sofrido por um bom tempo, como se tudo aquilo tivesse acabado de acontecer. Outros afetados descreveram aquele evento como uma síndrome de estresse pós-traumático, que não afetou somente eles, mas também os pais. O tiroteio na escola primária de Cleveland permanece relevante até hoje, por assim dizer, porque foi uma virada de chave, já que, se você parar para pensar, esse foi o primeiro tiroteio em escolas modernas. E em uma audiência, Brenda até chegou a dizer que, atualmente, sempre que ocorre algum tipo de tiroteio em escola, ela se sente parcialmente culpada, pois ela que deu a ideia, e ela disse que fica pensando se isso tudo não se dá pelo fato do que ela teria feito anteriormente. Esse evento também destacou papéis muito importantes, que atualmente são bem discutidos, mas que antigamente não eram muito importantes. Que seria, no caso, o porte de arma, que naquela época simplesmente não pensavam muito nisso, e deu no que deu. Mas atualmente a gente tem muito mais leis que discutem sobre tudo isso, e também sobre a saúde mental das pessoas, porque naquela época a saúde mental era associada a estigma de que se você tem problemas mentais, você simplesmente não pode viver em sociedade e o povo te julgava. Julgava você, julgava sua família. Então naquela época as pessoas sofriam em silêncio, simplesmente guardando tudo para elas, até o momento em que, no caso de Brenda, ela simplesmente não conseguiu aguentar mais, explodiu e vieram uma série de ocorrências não muito divertidas. E talvez as condições
em que Brenda se encontrava, como, por exemplo, o divórcio dos pais dela ainda muito cedo, as dificuldades financeiras da família dela, os problemas mentais que o pai dela constantemente ignorava, e não foi por falta de aviso da escola. E uma família totalmente desestruturada talvez tivessem contribuído, talvez não, com certeza contribuíram muito para o desgaste psicológico dela e para toda essa situação infeliz. Mas não podemos negar que ainda assim foi escolha dela pegar o rifle e fazer o que fez. Muitas pessoas poderiam ter escolhido fazer ou não fazer, ela escolheu fazer. Pode culpar o fato da ausência da mãe dela ou da negligência do pai, mas no fim sempre temos uma escolha. Tem algumas pessoas que falam que você é responsável pelo massacre porque você deu a arma de presente de Natal. O que você diria para essas pessoas? Não é da conta deles. Eu comprei a arma para ele porque eu achei que ela estava pronta para isso. A gente costumava ir para as montanhas e ela atirava nos targets lá. A Brenda pediu arma de Natal para você? Não, ela não pediu. Os médicos disseram que você não deveria ter dado uma arma para ela, porque a Brenda se tornou suicida. Você acha que a Brenda se tornou suicida? Não, eu não vi nenhuma razão para isso. Eu não sei por que eles disseram isso. Eu não sabia se ela era suicida ou não. Eu não sabia. A mãe de Brenda chegou até a afirmar uma vez que Wallace e Brenda tinham um relacionamento meio doentio, mas que depois do divórcio ela não teria capacidades para lutar pela guarda de Brenda. Depois do tiroteio na escola, uma placa foi feita para honrar as vítimas. No entanto, a escola de Brenda, assim como outras escolas na área, foram fechadas e demolidas por causa do declínio de matrículas em 2018. Abrindo espaço para um empreendimento habitacional. Porém, a placa foi realocada para um canto diferente do antigo terreno da escola, na Lake Etlin Avenue e Lake Angela Drive. Quando você sair da prisão, qual sua expectativa? Quais seus sonhos para o futuro? Basicamente o de qualquer pessoa. Eu quero ter uma vida normal. Você sabe, eu vim pra cá muito nova, então eu não tenho ideia de como é a vida lá fora e viver o mundo como uma adulta, e eu gostaria de ir pra escola, trabalhar e possivelmente trabalhar com crianças em algum tipo de programa. E aqui vai uma curiosidade que vocês podem não saber, mas na época, após o atentado, quando não tinha muito essa coisa de memes, uma banda chamada The Boomtown Rats ficou conhecida pela música I Don't Like Mondays, que foi inspirada nesses acontecimentos. E a música fez eles, que não eram uma banda muito conhecida, estourar mundialmente, mas que também gerou um desconforto por parte de quem viveu um atentado e não gostou nem um pouco dessa música. E até um vocalista da banda disse que eles não esperavam essa comoção toda que houve, pois eles só fizeram a música para colocar no álbum, não era nem para ser a música principal deles. Mesmo assim, eles decidiram cantar essa música uma última vez, no show Live Aid, e depois disso, nunca mais cantaram ela no palco. É isso aí, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Peço para que comentem o que acharam desse caso, porque foi um caso bem curioso, pois se pararmos para refletir aqui, obviamente, nada justifica o que a Brenda fez. Porém, será que as coisas não seriam diferentes se os pais de Brenda fossem menos negligentes para com ela? Essa ausência de cuidado com a menina, ainda muito nova, o que gerou esse sentimento de que ao ver outras crianças com seus pais e mães gerasse inveja a partir dela, o que levou ela a fazer o que fez, será que isso não poderia ter sido evitado com um pouco mais de esforço, bom senso e cuidado com uma criança que ainda estava em sua fase de desenvolvimento? No Brasil, acontece uma morte por suicídio a cada 45 minutos. Se você tem pensamentos suicidas ou conhece alguém que precise de ajuda, ligue 188. Ou, se você conhece alguém sofrendo qualquer tipo de abuso, maus tratos, ligue 100 e denuncie. Sua denúncia pode ajudar a salvar uma vida.